Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materna e Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFM. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros dias do bebê. Então passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos a Solange Costa, que é enfermeira, obstetra e neonatal e também consultora em aleitamento materno, e a Tainá Guerra, que é enfermeira pediátrica e consultora em aleitamento materno também. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Bem-vindas. Meninas, esse tema é muito importante. Nós temos aqui, nos escutando, certamente, pais e mães aflitos com um bebezinho recém-nascido diante deles, no colo, né? E preocupados com essas questões aí relativas aos primeiros dias de vida do bebê. Uma das questões que preocupa pais e mães é com relação à saciedade ou à alimentação do bebê. Porque o bebê tá ali, pequenininho, ele faz uns grunhidos, ele chora, ele se retorce, ele faz aquelas caretas todas. E os pais ficam em dúvida, assim, será que meu bebê tá bem alimentado? Principalmente quando é o aleitamento materno no peito, a gente não consegue nem ver quanto que vai de leitinho para a boquinha do bebê. Quais são os sinais, gurias, que a gente pode observar, Tainá? Que a gente pode observar, assim, e ter mais segurança de que o bebê está bem alimentado? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa é normalizar o choro do bebê. O bebê chora, é a maneira que ele tem de se comunicar com o mundo, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou saber se meu bebê tá mamando bem ou não, se ele tá ganhando peso. Mas quando a gente olha para os primeiros dias de vida do bebê, ali na primeira semana, os primeiros 10 dias, o bebê ele tende a perder peso. Isso é esperado, né, que aconteça. Então, como é que a gente vai saber se ele está ganhando peso? Aliás, se ele está bem alimentado, sendo que ele está perdendo peso. A gente tem uma coisa muito trivial, muito do dia a dia da vida de pais e mães, que é a fralda do bebê. Então, muito além do como que esse bebê está pegando no peito, né? Quanto que ele está mamando, é olhar para esse xixi, para esse cocô, né? A gente tem a expectativa de que os primeiros xixis do bebê sejam xixis bem concentrados, às vezes até quase laranjados, mais avermelhados, por conta dessa concentração mesmo. Com o passar dos dias, conforme esse bebê vai mamando, né, esse xixi vai se diluindo e vai ficando mais amarelinho, conforme a gente está acostumado a entender que é o xixi normal. Né? É importante a gente falar que esse xixi laranja, esse xixi vermelho ali dos 2, 3 primeiros dias do bebê, não tem nada de errado com isso. Não é sangue. Não é sangue. São o que a gente chama, assim, dentro da terminologia, de cristais de urato. Mas isso não vem ao caso a gente explicar, né? É importante os pais e mães e cuidadores que estão em casa entenderem que isso é normal, né? Agora, passou ali, o bebê está com 15 dias e isso está acontecendo, acende um alerta. Opa, tem alguma coisa errada aí. Passaram-se quantos dias? A gente espera que isso aconteça, esse xixi mais concentrado, nos primeiros dias. Então, até o 3º, 4º dia de vida do bebê, isso pode acontecer. Depois já não é mais normal. Depois bebê já com tem 10 dias tem que estar com xixi clarinho. Clarinho. A gente até fala, assim, que o número de fraldas de xixi do bebê vai nos dizer se ele está bem amamentado, né? No caso do bebê que mama no peito, se ele está bem hidratado. Então, a gente tem uma regrinha bem simples que nos traz essa informação. Se o bebê está com 3 dias de vida, ele precisa ter 3 fraldas de xixi no dia. Então, para cada dia de vida do bebê, uma fralda de xixi. Isso a gente faz essa continha na primeira semana de vida do bebê. Não 30 dias, 30 fraldas. Não, senão não tem bolso que aguente bancar 30 fraldas por dia, né? Mas, Tainá, sabe que você alertou para uma questão bem importante. Porque eu acho que assim, naquela angústia do bebê recém-nascido, né? Os pais ali, primeira viagem, estão tendo as primeiras experiências, tá? Não tem muita experiência anterior. Muitas vezes, a troca de fralda é um movimento automático. Chegou, marca uma hora até para trocar, vai trocando, né, com uma certa regularidade e não olham, talvez, para a fralda. Porque o que você está nos dizendo aqui, você está fazendo um convite para pais e mães, não que troquem só a fralda, mas que olhem para a fralda. Exatamente. Se ela tá úmida, se ela tá pesadinha,
Porque eu tenho que olhar pra essa fralda, se ela tá pesadinha e qual é a corzinha, é isso? Isso. Quando a gente fala em xixi, sim. Até as fraldas, normalmente dos tamanhos menores, assim, tamanho recém-nascido, até vem com uma fitinha, assim, um marcador de umidade. Que ela vai mudando de cor por fora, ali nessa fitinha, vai ficando azulzinha, por exemplo, conforme essa fralda vai ficando mais úmida. Porque esses primeiros xixis, às vezes a gente abre a fralda e ela parece seca. Né? De tão pouquinho que é mesmo. Por isso que ele é bem concentrado e às vezes aparenta essa cor mais diferenciada, assim. E as fraldas são tão boas que realmente, né, hoje em dia com fralda... Por isso que eu sempre falo, tá na dúvida? Vai pro lado de fora da fralda e começa a apertar, que você vai sentir o Se ela tá gelzinho. Aí você molinha, sabe se tem Teve xixi aqui. ou não. Mas o convite, assim, ó, não faça isso de forma mecânica, automatizada, não. Presta atenção também no momento da Isso. troca da fralda. Principalmente nessa primeira semana. Isso é muito importante. E eu ia pedir para retomar um pouco a questão do peso, né, Tainá? Porque sempre é a dúvida, né, de todo mundo. O peso. Tá, então, perder o peso é esperado até quanto tempo para perda de peso? E quando é que esse bebê tem que começar a ganhar? E quando ele começa a ganhar, daí também tem aquela outra dúvida cruel, né? Tem que chegar nos 30 gramas de ganho de peso por dia. E aí deixa a família inteira de cabelos em pé, né? Às vezes querendo pesar o bebê todos os dias, né? Eu atendi uma família uma vez que ia na farmácia todos os dias com o bebê, pesava a mãe, pesava o bebê, fazia as contas, assim, ó. Isso é enlouquecedor, né? Eu sempre digo assim, ó, não se apega a isso, né? A gente tem que cuidar desses primeiros dias ali do bebê, que a gente não consegue ter o peso de referência, né? Como você perguntou, até o 10º dia de vida, esse bebê pode estar perdendo peso, sim. Mas é esperado que ali por volta do 15º dia de vida, segunda semana de vida do bebê, ele já tenha retomado o seu peso de nascimento e aí engrene o ganho de peso. Eu queria acrescentar também, a gente falou das fraldas de xixi, mas eu queria falar do cocô também, que também é muito importante a gente observar. Porque se esse bebê não está se alimentando, ele não vai fazer cocô. Né? A gente tem os primeiros cocôs do bebê, que é aquele mecônio, que é um cocô escuro, pegajoso, verde, bem escuro, assim, às vezes Parece um até piche. quase preto, parece um piche. Na hora de limpar, principalmente, parece um piche, porque é tudo grudento, né? E ele tende a sumir também por volta das 48 horas de vida. E esse cocô, ele vai transicionando para um cocô mais amarelo, que é o que a gente espera do bebê que está recebendo leite materno exclusivo, né? Um amarelo mostarda, assim, cor de mostarda. E Que vai transicionando do verde, vai Isso, ficando vai amarelado. ficando Então, vão amarelado. todos os tons de As verde. paletas. São uma paleta de cores lindíssima. E esse amarelo, ele tende a permanecer, né? Enquanto o bebê ele está em aleitamento materno ou em uso de fórmula, também permanece esse cocô amarelo. E ele tem uma textura que às vezes varia do pastoso para o líquido, às vezes fica mais grumoso, parecendo uma ambrosia, assim. E ele pode ficar verde também. E isso não quer dizer que tem um problema com o bebê, tá? O que ele não pode é ficar um cocô branco, ficar um cocô que tenha sangue, ficar preto. Aí acende um alerta também. A gente tem que procurar ajuda e procurar um profissional de saúde para estar avaliando esse bebê. Em relação aos números de fraldas de cocô, não vai ser uma por dia de vida, né? Não vai ser 3 fraldas de cocô no 3º dia de vida do bebê. Mas vai ser uma fralda para cada dia. Então, o bebê, na primeira semana de vida, tem que fazer pelo menos um cocô por dia. A tendência é que com o engrenar da amamentação, ele faça mais cocôs. Às vezes o bebê é uma mamada e um cocô, uma mamada e um cocô. Às vezes é um cocô no meio da mamada e volta pro peito de novo, né? A rotina normalmente é essa. Mas é esperado, então, que o bebê faça pelo menos um cocô por dia nessa primeira semana de vida. Mas também a gente tem que lembrar que quando o bebê está só em aleitamento materno, ele pode ficar até uns 5 dias também sem evacuar. Meu filho né? fez isso comigo, você acredita? O filho número 2 fez esse negócio aí, ficou 5 dias sem evacuar. Eu fiquei apavorada. Ele pode ficar, mas desde que não seja na primeira semana de vida. Aham. Tá? Depois que Eu essa falei com a mamada... pediatra, ela disse, não, ele tá só no peito. Então tá tranquilo. Até 5 dias, tranquilo. Isso daí. Mas se o mais bebê, tarde. se o bebê mais tarde, ali depois do primeiro mês de vida, ele tá com a amamentação bem engrenada já e não tem nenhum outro sintoma, não estufou a barriguinha, não tá choroso, nada disso, ele pode sim ficar vários dias sem fazer cocô e tá tudo bem. Mas até a amamentação engrenar, ele precisa fazer um cocô por dia. Isso é um sinal que a gente tem de que o bebê está sendo alimentado de maneira efetiva. E outra coisa que
já que estamos falando de cocô, são as fraldas e a limpeza desse bebê. Então, Solange, nos conta um pouco como é que faz essa troca de fraldas e o que usar, né? Porque a gente vai na farmácia, tem uma gama de coisas para serem utilizadas. Sim. O que precisa realmente para o bebezinho? Quando se fala em higiene do neném, né, do bebê, eu resumo em uma palavra: simplicidade. Porque o neném, ele nasce com uma proteção da pele dele. É uma pele delicada, mas tem essa proteção. Então, a gente tem que sempre pensar que a higiene tem que ser muito gentil. O que eu mais recomendo é que ela seja feita com algodão e água morna. Eu sei que o lencinho é muito prático, só que assim, deixa o lencinho para quando você for sair de casa. Em casa, no dia a dia, principalmente no começo, que a gente troca várias fraldas, o melhor mesmo é o algodão e água quente. Sempre limpar, assim, o neném fez cocô, tira o excesso do cocô primeiro e sempre vai limpar do mais limpo pro mais sujo, tá? Pomada, né? Você falou de milhões de coisas. Tem pediatra que nem recomenda o uso da pomada. Então, você vai seguir a orientação do pediatra. Se for optar por pomada, use pomada de prevenção, porque ela tem óxido de zinco que vai fazer uma camada, uma película no bumbum do neném, protegendo ele da assadura. Eu já ouvi de boca de pais que prefere, eu compro a de tratamento porque ela é mais forte. Só que você ficar usando sem necessidade a de tratamento, um dia quando tiver uma assadura que precisar da de tratamento, pode ser que ela não seja tão eficaz. Então, assim, se optar pela pomada, que seja realmente a de prevenção. Mas ela não é necessária, né? Não tem necessidade. A princípio, não. Fez cocô, tem que trocar no momento. E mesmo hoje em dia, com fraldas boas, por mais que o xixi, se é só xixi, dura um pouco mais, né, a fralda, mas também não fique muitas horas. Tem um bom senso ali na hora de escolher o momento da troca. Mas cocô não se pensa em 2 vezes, que é o que vai mais causar assadura. Tem que trocar na hora, de madrugada. Se você viu que fez cocô, geralmente tá amamentando, tá fazendo cocô. Aquele um cocô que eu falo, né? Nesse caso da amamentação, vamos esperar terminar a mamada e trocar. Mas sempre que você viu, troca o quanto antes, porque é o cocô que vai assar. Eu vou fazer uma confissão, tá? Porque acho que tem mãe que tá nos escutando e deve ter feito o mesmo pecado cometido. Eu já fiz de conta que não vi. Assim, na madrugada, entendeu? Confiei na... Tá quase amanhecendo, entendeu? Daqui a pouco eu vou trocar mesmo, tinha pomada. A criança engrenou, tinha uma pomada preventiva, que ela, não vou falar marca, mas assim, aquela coisinha que, né, ela é preventiva. E assim, 5 horas da manhã, entendeu? A criança engrenou no sono. Aí você quer... não, mas tem uma regra superior, né? Dormiu, não mexe. Eu tenho mais uma regra, que é assim, não praticamos asepsia de bebês e crianças. Criança precisa estar asséptica, né? Não é bloco cirúrgico, gente. Não. Então, assim, tá chulezenta, mas pegou no sono, dorme. Lava amanhã. Dorme chulezenta, entendeu? Chegou da festinha de aniversário, dormiu no carro, vai dormir assim, banho amanhã de manhã. Gente, prevenção para alergia. Olha, os alergistas exatamente. É isso aí. Mas falando em higiene, tem outra dúvida que paira nas conversas, né? O umbigo do bebê, como é que limpa? Sim, tem uma ligação, né? O umbigo realmente é uma das coisas que mais causa ansiedade nos pais. Por quê? Porque eles têm medo de limpar, porque acham que o neném vai sentir dor. Doer. Ali não dói, gente. Não tem terminação nervosa. Então, assim, a limpeza tem que ser frequente. Eu, particularmente, recomendo. Vai trocar fralda? Tem quem fala, limpar 3 vezes por dia. Ok. Mas eu, com a minha filha, toda vez que eu ia trocar fralda, eu já aproveitava e já limpava. Você vai perceber que no começo o coto umbilical, ele é gelatinoso. E aí vai passando os dias, ele vai ficando murcho, vai desidratando e ficando preto. Então, ali você pode começar passando... O álcool a 70%, ele foi uma primeira escolha por muito tempo. Ultimamente, teve uma atualização, tem alguns pediatras, alguns profissionais que indicam apenas a água e sabão. Minha nossa, eu usei álcool sempre. Eu também usei álcool sempre, tem muitas maternidades que continua ainda usam, muito, sim. muito. É um ou outro médico que está indo por essa atualização. Cá entre nós, eu ainda prefiro, eu confio mais ali de garantir o álcool. Até ajuda a secar. Exato.
Aí, o que acontece? Você passa no corpo do coto, que vai ajudar a desidratar. E levanta, com delicadeza, mas você levanta. E na inserção, como eu posso explicar para quem está ouvindo? Ali na divisão, aonde não é mais coto e começa a pelinha do neném. Onde vai ficar o umbigo É mesmo. ali aonde a melequinha acumula. Tem que tirar aquela melequinha. Porque se você não tira, acaba criando uma infecção, que a gente chama de onfalite. Então, a mãe tem que ficar atenta. Sempre tá limpando, mas viu que esse umbiguinho tá ficando vermelho, que aquela melequinha, a secreção tá aumentando e que tem um cheiro ruim, põe lá o narizinho perto do coto. Sentiu um cheirinho ruim, tem que procurar um profissional. Tem bichinho. E é uma porta de entrada, pensa, não tá cicatrizado ainda. Mas eu preciso já perguntar, né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum ainda, né? Botarem umas coisas no umbigo do Ai, bebê, nem né? fala, assim. E bota moeda em faixa, Café. e bota Eu já ouvi café, tanta né? coisa. Não bota nada, né? Pelo amor gente, de Deus. quanto mais pomada, tem gente que quer fazer curativo mesmo. Não, é o álcool para deixar ali sequinho. Quanto mais seco, mais rápido vai ter a Ou água e cicatrização. sabão só também, Ou água e né? sabão, Tá. se o pediatra orientou isso. O importante, às vezes a pessoa se apega muito a quantos dias. Geralmente o coto cai entre o 7º e o 15º dia de vida. Pode se estender um pouquinho, não tem por que preocupar se não tiver aqueles sintomas que eu falei. Se não tiver cheiro ruim, se não tiver excesso de secreção e nem tiver vermelhinho, entendeu? O importante é que quanto mais sequinho e mais limpinho, mais rápido vai ter essa cicatrização. É importante secar bem, né? Mesmo que for limpar com água e sabão, deixar bem sequinho. Usar até um cotonetinho, né? Sim, o cotonete é o mais indicado pra Coletão poder aquele, tirar. né? Cotonetão. Aquele mais Que mais tem uma gordinho, né? pontinha assim. Eu fiquei pensando aqui que já tem chá disso, chá daquilo, mêsversário. Vai ter daqui a pouquinho a festa de comemoração da Da Não caída queria do mais uma coto. coisa. Não dá ideia. Mas assim, eu acho que isso merece ser celebrado. Porque vai virar uma trend. É uma conquista. Ufa, caiu. Ufa, agora eu vou poder dar banho sem me preocupar com Mas esse eu posso falar uma coisa? Mesmo depois que cai, não é que o coto caiu, agora você olha e ele tem cara de umbiguinho como o nosso. Ele ainda pode ter uma carinha assim... Como se fosse machucadinho. Isso, como um machucadinho. Que Você perdeu a vai casquinha. continuar fazendo higiene até ele cicatrizar e secar de vez. Claro, Tá? mas eu comemorei quando Sim. caiu aquele pedaço de pele ali. Sim, uma coisa Fica uma angústia, né? As avós sempre perguntam, já caiu? Sim, já joga caiu no mesmo. telhado, toda aquela coisa de antigamente. Gurias, vamos voltar aqui para outras preocupações. Acho que isso a gente está tocando em pontos assim que são muito fundamentais, né, da preocupação dos pais nesses primeiros dias. E outra é a questão da cólica e do refluxo. A cólica, tem uma questão que eu costumo dizer assim, ó, parece que todo o choro do bebê é cólica, né? Então, assim, o bebê não pode ter outros desconfortos, né? Tudo se resume à cólica. E o refluxo tem esse desconforto, assim, que o bebê manifesta mesmo, né? Ele expressa um desconforto e também gera uma insegurança quanto à alimentação, né? Se o bebê devolve tanto assim, né? No refluxo aí, o quanto que ele fica realmente... quanto que ele se alimenta, o quanto que ele digere desse alimento. Então, como que os pais e mães lidam, gurias, com cólica, refluxo, essas manifestações? Eu vou começar pelo refluxo. Tá. Depois a gente vai pra cólica, porque a cólica é mais polêmica. Tá. O refluxo, assim, a gente chama de refluxo fisiológico. O bebê, a grande maioria de bebês vai golfar, que a gente chama, né? Vai regurgitar aquele queijinho, né? Que parece um queijinho, Talhado. um leitinho talhado. E isso pode acontecer, é esperado que aconteça, porque o sistema gastrointestinal desse bebê ainda não está 100% pronto. Apesar do nenê ter nascido bem, ter nascido no tempo certo, tudo, esse sistema gastrointestinal ainda está em desenvolvimento. Então, pode acontecer, eu costumo explicar para os pais, assim, que às vezes a barriguinha do bebê não sabe direito se vai para cima ou se vai para baixo. E aí, acaba regurgitando, né? Tem uma válvula ali entre o estômago e o esôfago, que é o caminho que o leitinho faz até chegar na barriguinha do bebê, que ela ainda não tá bem pronta, assim, né? Então, às vezes, ela se abre e esse leitinho volta. E, às vezes, a gente nem vai ver. O bebê vai engolir aquilo de novo e a gente nem vê, né? O que a gente pode fazer para diminuir essa angústia? O bebê acabou de mamar, deixa ele mais em pezinho. Sabe a posição de arroto que a gente bota o bebezinho aqui? Deixa ele ali uns minutinhos, ou se vai deitar o bebê, deita mais levantadinho, né? Não tem problema de deitar o bebê logo em seguida, se a gente vai deixar ele mais levantadinho.
Porque se ele voltar, a grande maioria das vezes ele vai engolir aquilo de volta e tá tudo bem. Importante a gente falar em relação ao arroto, que às vezes o bebê que mama no peito, ele não vai arrotar. Porque ele não engole ar. O arroto nada mais é do que a saída do ar que esse bebê ingeriu durante a sua alimentação. E como o bebê no peito, ele vai, né, se ele tá com uma pega certinha ali, vedando bem no seio da mãe, ele não vai engolir ar e ele não vai arrotar depois. A mamadeira, sim. A grande maioria das vezes que o bebê mama na mamadeira, ele arrota depois. E daí é importante esperar. Não precisa ficar, passou 1 hora, você tá lá com o bebê tá quase querendo. Sim, sim. O bebê tá quase querendo mamar de novo, você tá esperando ele arrotar, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter bom senso. Passou uns 5, 10 minutos, o bebê não arrotou, segue a vida. Tá. E quando que esse refluxo preocupa? Tem o refluxo fisiológico, que é normal, né? Por causa da questão da anatomia, como a Tainá falou. E o refluxo, ele tem a doença do refluxo. Então, assim, a gente diferencia. Um neném, que a gente chama de golfador feliz. É aquele que ele tá golfando e tá dando risada e tá feliz. Então, você vê que aquilo é bem característica do fisiológico. Agora, aquele neném que ele golfa em quantidades muito maiores, sempre frequente, é um neném que sempre está chorando depois da mamada. É um neném que está irritado. Muitas vezes, quando vai pôr no peito, ele já arqueia as costas para trás, porque ele já fez a associação de que ele se sente mal depois que ele mama. Muitas vezes você vê que esse leite sai, mas tem vezes que é o refluxo invisível que a gente fala. Porque tá lá no estômago, começou a fazer a digestão, misturou com ácido gástrico. Quando ele volta gerando uma queimação, ardendo tudo. Então, o neném, ele sente esse incômodo. Então, você percebeu que o neném tá com dificuldade de ganhar peso, tem esses sintomas, é bom conversar com o médico para que ele faça realmente essa análise, para fechar um diagnóstico, para começar um tratamento. Aí, uma coisa importante, né? Não precisa substituir o aleitamento se o bebê tiver refluxo ou a doença do refluxo. Não. Muito pelo contrário. O leite materno é o melhor que tem, exatamente. É melhor do que, né, a fórmula que... Não, e tem uma digestão muito mais fácil, né? O leite vai ficar menos tempo ali no estômago também. Uma coisa que é importante, principalmente quando a criança já tem o refluxo patológico, né? Que é a da doença. Se você reparar, os bercinhos da maternidade, eles têm como a gente levantar. Em casa, não. Então, eu sempre falo pra mãe, pega uma almofada, pega uma toalha e faz um rolinho e coloca na parte da cabeceira entre o estrado e o colchão. Porque você vai levantar ali uns 30, 40 graus. Então, na hora que você posiciona o neném, você ajuda com que esse leite fique no fundinho do estômago. E não suba, porque a válvula tá ali frouxa, né? Então, entre o estrado e o colchão, para proteger o bebê de risco de sufocar. Então, tem que ser assim. Mas que dá uma erguidinha nele. E a cólica? A cólica tem... A gente poderia ficar mais um programa inteiro falando de cólica. Mas eu acho que é importante a gente diferenciar o que é cólica do que é disquesia. É um nome feio, né? É um nome diferente. Mas nada mais é do que essa dificuldade que o bebê tem de eliminar os gases e fazer cocô nos primeiros meses de vida. Né? A cólica, ela vai ter uma questão de muitas horas de choro, tem uma definição lá de tantas horas de choro, tantos dias na semana. E a disquesia não, a disquesia ela pode vir, daqui a pouco não vem mais, depois vem de novo. E a disquesia, o bebê solta o pum ou faz o cocô, ela passa. Então, ela é muito mais simples e muito mais comum do que a cólica, só que acaba que as pessoas identificam qualquer choro do bebê como cólica. Tá, e aquela ginásticazinha com a perninha, massagenzinha abdominal, quando o neném tem cólica, o que mais se recomenda é você fazer uma compressa quente. Porque dilata, relaxa a musculatura, as veinhas, elas ficam dilatadas, então vai mais sangue para aquela região, tende a aliviar. O que a mãe pode fazer também, que muitas vezes dá certo, ela tira a blusa, tira a roupinha do neném e faz contato pele a pele, barriga com barriga. Porque a mãe está aquecendo a barriga do neném e põe uma mantinha por cima. Então, eles ficam ali juntinho, o neném se sente acolhido e isso ajuda também. Porque tem a questão da regulação. Quando os pais estão mais tranquilos, eles passam essa tranquilidade para a criança. E quando a criança, ela tá com dor, ela tá estimulada, se a mãe tá nervosa, ela fica mais nervosa ainda. Então, essa dor tende a aumentar. Então, a mãe tem que pensar que a cólica não é uma doença. O neném não nasceu pronto, ele tem que continuar ainda se desenvolvendo. Então, manter a calma,
fazer a massagem, a brincadeirinha, né, da Uma bicicletinha, ginástica. mas A ginástica. sempre antes da mamada, para evitar que o leite volte. Você pode fazer massagem em sentido horário na barriguinha, comprimindo. Isso, geralmente, antes, não fora da crise, tá? Na crise, você também pode colocar... Eu sou fã da bolsinha de sementes. Porque não corre o risco, às vezes a mãe tá com sono, vai fazer pôr a bolsa de gel na água quente, pode acontecer um acidente. A bolsinha de semente você coloca no micro-ondas. Então, você dá uma homogeneizada dela, dá uma balançadinha, testa sempre aqui no punho e coloca na barriguinha do neném. A gente, quando tem cólica, às vezes a gente não dá uma apertadinha na barriga, não dá o alívio, ele também vai sentir esse alívio. Então, você põe essa bolsinha na barriguinha do bebê e coloca ele na posição de onça na árvore. Pensa, a barriga dele comprimido no seu antebraço. Então, encaixado, você encaixa o seu antebraço na barriguinha. Além de ser uma posição que já acalma o neném. E ele vai se sentir com aconchego, vai ajudar. E ter muita paciência. O que eu evito, assim, medicação só com prescrição médica. Mas eu já vi muita gente que na hora do desespero, eu não culpo. Às vezes o vizinho falou, olha, tal medicação foi tudo de bom. Só que a dose, a medicação do vizinho, da prima, não necessariamente vai ser a mesma coisa que o médico vai dar pro seu neném. Então, assim, por mais que ele prescreveu, porque a gente sabe que o paracetamol é uma medicação muito prescrita por aí, mas sempre faça primeiro essas ações não medicamentosas, o banho quente, a bolsinha, para evitar de estar dando medicação. Porque a gente sabe que o neném não nasceu pronto. O fígado dele também está amadurecendo. E o paracetamol, ele tem uma tendência de intoxicar o fígado. Claro que em grandes doses, mas tudo que a gente pode prevenir por bem do nosso neném é o melhor para ele, né? Vamos E evitar. gurias, assim, a gente não vai entrar, né, nessa questão da alimentação da mãe, se o bebê tá em aleitamento materno, porque vai dar um outro programa. Mas só para lembrar também, não dá para sair fazendo dieta enlouquecida e comendo, né, vento, que também não vai uma resolver. judiação. Então, tem que procurar também, né, um auxílio para organizar a alimentação. Mas a gente sabe, assim, que pode continuar comendo de tudo, que normalmente não é a alimentação Não que é. causa cólica. Meninas, valiosíssimas as recomendações de vocês. Agradeço muito pela presença. Foi bom demais. Obrigada, bom. Nossa, obrigada pelo Eu também convite. gostei muito. Temos um programa, Fran. Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais e envie os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até o próximo Me Pega no Colo. Até. Obrigada, meninas. Nada. Me pega do colo.